Fala galera, tudo bem com vocês? Hélio aqui mais uma vez, para a gente continuar o nosso quadro Bionerd Responde. E a pergunta é da Gabriela Biones, não sei se é assim que pronuncia, mas ela mandou assim: teve duas situações que a bilirrubina direta deu maior que a bilirrubina total. Por que isso acontece? E ainda ela complementou com o seguinte: lembrando que o reagente e o controle estava tudo ok, os valores estavam normais. Bem, essa situação, na verdade, ela acontece por várias questões e deve ser investigado realmente várias situações, tanto ligado ao próprio aparelho, aos próprios reagentes, à própria amostra. E eu conversei com a Gabriela e ela relatou que não havia nenhum outro teste alterado do paciente, que foi apenas essa amostra desse paciente que teve essa situação, que houve uma repetição desse teste e novamente a bilirrubina direta ela ficou maior do que a total. Mas primeira coisa que a gente tem que tirar dessa situação é que isso é realmente um erro. Isso porque a gente sabe que a bilirrubina total ela é composta por frações. Então não tem como uma fração ser maior do que a bilirrubina total. E aí tem algumas situações que eu encontrei, que eu vou compartilhar agora com vocês, que cita algumas situações que podem acontecer com a bilirrubina. Lembrando que a bilirrubina, pessoal, ela é um analito que sofre bastante interferência da luz. Então já poderia ser uma explicação para esse tipo de variação. Ou também, como a gente falou, do próprio equipamento. Apesar de ser algo automatizado, extremamente controlado, esses equipamentos, a forma com que eles calculam esses valores de bilirrubina, eles podem ter alguns pequenos erros. E aí a gente pode já tomar algumas providências iniciais para tentar colocar esse valor no que realmente corresponde ao paciente. Como a nossa colega aqui fez, ela relatou que repetiu o teste, verificou a questão dos controles. Se for o caso também, a gente pode fazer uma calibração. Se houver alguma outra metodologia disponível, a gente pode testar nessa outra metodologia. Se tiver um local de apoio, eu posso mandar essa amostra também para que ela seja testada. E assim sucessivamente, porque realmente esse valor ele não é real. E aí, para a gente correlacionar com a pergunta da colega, eu tenho aqui um estudo que fala exatamente dessa situação. O título desse estudo ele é Interferência de imunoglobulina monoclonal e policlonal em um ensaio de bilirrubina conjugada. Ou seja, é um estudo que está falando que a presença de imunoglobulinas monoclonais e policlonais elas interferem na dosagem dessa bilirrubina. Esse é um artigo bem interessante que, além de falar aí da questão da bilirrubina, ele coloca que essas imunoglobulinas elas podem interferir em muitos outros testes, como fosfato, glicose, cálcio, ácido úrico e alguns outros também. E aqui nele tem uma parte que fala exatamente dessa questão da elevação da bilirrubina direta maior que a bilirrubina total, que é causada pela presença desses anticorpos, que está logo no início, mas claro que ele também cita durante todo o artigo, que fala assim: de 26 pacientes diferentes, 103 amostras, apresentaram resultados de bilirrubina conjugada. Só para a gente relembrar, a bilirrubina total ela é composta pela bilirrubina conjugada, a não conjugada, e tem uma fração também que está ligada à albumina, que é a bilirrubina delta. E aqui ele continua. Essas 103 amostras apresentaram resultados de bilirrubina conjugada maiores que a bilirrubina total. E esse estudo ele fala de um analisador específico, como a gente falou no início, a questão pode estar ligada individualmente no próprio aparelho. Outros aparelhos podem não apresentar esse problema, ou todos podem apresentar por diferentes causas. Onde após a retirada dessas imunoglobulinas, os resultados eles voltam ao normal. O estudo traz que a presença de anticorpos monoclonais e policlonais interferem não só para o valor elevado, para que no caso ela fique maior que a bilirrubina total, mas também podem apresentar valores diminuídos.
Uma coisa muito importante nessas situações é que esse tipo de informação de interferente, ele sempre deve estar na bula do equipamento, na bula daquele analito, porque nesse tipo de situação você sabe o que está interferindo naquele analito que deu alguma disparidade, que deu um resultado que não condiz com o paciente. Um outro estudo que também coloca essa situação e que ela foi corrigida pela diluição daquela amostra e que também fala da presença de anticorpos, o que reforça ainda mais que a presença dessas imunoglobulinas, claro, em uma concentração X, ela pode trazer esse tipo de interferência. Aí o caso, ele fala assim, ó, um homem de 77 anos com mieloma múltiplo e colocação recente de tubo de colecistostomia apresentou-se ao pronto-socorro com pneumonia. Observou-se que seu tubo de colecistostomia estava fechado. As medidas de bilirrubina sérica total e direta foram de 0,2 e 1,66 mg por decilitro, respectivamente, ou seja, a bilirrubina direta estava maior que a total. É muito importante citar nesse ponto aí que o caso está falando de um paciente que tem um mieloma múltiplo. Só para a gente se lembrar, o mieloma múltiplo é também chamado de doença dos plasmócitos, e plasmócitos produz o quê? Anticorpo. Foram feitas diluições da amostra e os resultados estão listados na tabela 1. Qual é a tabela 1? Essa tabela aqui, que é colocada quais foram as diluições e quais foram os resultados. Aqui na primeira a gente vê que não teve nenhuma diluição, o resultado foi aquele que foi passado na descrição do caso, né? E aí na primeira diluição, veja só, a gente teve já a regularização da situação, onde a bilirrubina total ficou em 0,3 e a direta ficou em 0,1, 0,11 aqui no caso. Foram feitas outras diluições, aumentando essa diluição, né? Mas o valor acabou ficando o que é correto, dentro da perspectiva de que a bilirrubina total está maior que a direta. Tem só um outro trecho aqui que eu também vou colocar para vocês, que o autor ele faz o seguinte: ele coloca alguns questionamentos e logo abaixo ele responde. E aqui tem dois questionamentos que ele trouxe que está diretamente ligado à nossa questão, que é assim: a bilirrubina direta pode ser maior que a bilirrubina total? E o outro é: quais são as possíveis explicações para os resultados? E aqui embaixo ele responde o que a gente já tinha falado, aliás, a bilirrubina direta é um componente da bilirrubina total e, portanto, deve ser sempre menor em valor. E aqui ele até dá pra gente uma referência, né? A presença de uma imunoglobulina monoclonal, aí ele dá o valor, 2.220 mg por decilitro, aumentou falsamente a medida da bilirrubina direta, mas não da total. E aqui a gente tem outras situações que podem causar isso também, que é a questão da hemólise e da lipemia. Então volta aquela questão de sempre verificar também a condição da nossa amostra. Uma outra colocação importante que também está em uma bula aqui de equipamento do bastante conhecido Vitrus, né? E nesse ele fala, por exemplo, que o aparelho ele pode eventualmente fazer um cálculo que não era para ser feito. E o resultado da bilirrubina direta ele pode aparecer negativo, o que não faz nenhum sentido, né? Então a bula do equipamento daquele analito também vai servir para nos ajudar nesses momentos. Então, se você pegar essa situação, saiba que é um erro. Como falamos no início e durante esse vídeo, existem formas de tentar corrigir esse erro. Primeira coisa, a gente pode tentar fazer diluições, repetir o teste, usar uma outra metodologia se eu tiver disponível. Se eu não conseguir fazer essa correção, eu posso verificar se eu tenho um laboratório de apoio que faça em uma outra metodologia. E é claro, sempre verificar a procedência da amostra e aí a gente pode solicitar uma recoleta. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Novamente ficando só com uma pergunta, mas a gente tem outras aqui
armazenadas. Aproveita e já deixa a sua aí também. Queria também que você comentasse aí embaixo se você já passou por essa situação e o que foi que você fez, como foi que resolveu. Espero que de alguma forma tenha ajudado. É importante seguir a gente em todas as redes, porque você fica mais próximo de fazer a sua pergunta. Aproveita e se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, Twitter, Facebook. E antes de você fechar o vídeo, tem um recado muito importante. O curso de observações do hemograma, se você quer de uma vez por todas ter acesso a como fazer, em que situações a gente tem que colocar as observações, nesse que é um importante teste laboratorial, um dos mais importantes, né? Tá no primeiro link da descrição. O valor ele tá em promoção, ele vai passar a um valor maior a partir do dia 14 de abril de 2020, então corre lá e garanta a sua vaga, primeiro link da descrição, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, forte abraço e até a próxima.